dias e com tudo isso que tem acontecido, a gente pode buscar nesses dias mergulhar na presença do Senhor, estar com Ele. Porque nesses dias eu creio que o Senhor quer trazer o entendimento do que é a vida realmente com Ele, do que é desfrutar da presença dEle. Hoje eu estava lendo ali a história de Jó e como que ele aprendeu em meio à dor. Como que ele saiu daquela situação que ele passou entendendo quem ele era e entendendo quem Deus era. Isso é maravilhoso, é por isso que a palavra do Senhor fala que nós podemos nos alegrar nas provações. É por isso que Ele fala, o Senhor sabe de todas as coisas, Ele é a verdade. E Ele nos conhece. Ele sabia que em diversos momentos da nossa vida nós precisaríamos ser trabalhados dessa forma, ser moldados dessa forma. E quando nós passamos por situações difíceis, nós podemos provar disso, nós podemos experimentar isso. O que é viver com o Senhor e o que o Senhor realmente é para nós, é em nós. E essa canção que nós vamos cantar agora que diz: você é meu respirar. Deus é tudo que nós precisamos. O Santo Espírito de Deus agindo dentro de nós, fluindo através de nós, é tudo que o mundo precisa. Na verdade, quando ele diz ali para Maria, como ele diz para Marta, como nós aprendemos nessa semana nas células, uma coisa só é necessária. Basicamente foi o que ele falou. E o que era que ele estava pedindo ali para Marta? Fique como Maria está, fique aos meus pés, aprecie a minha presença. Então, assim, nós temos aprendido, e eu espero que a gente possa desfrutar mesmo disso nesses dias, do que é a presença do Senhor em meio à crise, do que é a presença do Senhor para nós em meio à dificuldade, e nós vamos poder dizer que nós podemos passar por qualquer coisa, porque Ele é tudo para nós. Então, declare isso com a gente agora, cante para o Senhor, fale para Ele mesmo de todo o seu coração, que Ele é o seu respirar, que Ele é o pão que você precisa, que Ele é o alimento diário para a sua vida. Amém? Deus Santo Espírito.
acessível a nós. Isso está acessível a nós, Deus. Obrigada, Deus, porque através do teu sacrifício ali na cruz, nós podemos nos achegar com confiança diante do teu trono, Senhor. Nós te louvamos por isso, nós te louvamos pela graça de te conhecer e de fazer parte do teu reino, Senhor. Obrigada, Deus, por nos fazer, Deus, parte, Pai, do teu reino. Obrigada, Deus, por nos tornar filhos, Senhor. E assim, Deus, nós podemos provar, podemos experimentar, Deus, da tua maravilhosa graça e de saber, Deus, o que é uma vida, Deus, verdadeiramente abundante e plena, porque temos o Senhor. Amém. Amém. Boa noite. Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez juntos neste culto ao vivo aqui, né? Graças ao Senhor por essa ferramenta. Vai chegando assim os dias, a gente vai ficando até um pouco cansado, né? Acho que tem que chegar um pouquinho pra frente. A gente vai ficando um pouquinho cansado dessa logística, né? A gente tem sentido saudade da informalidade dos cultos, né? Que a gente tem mais liberdade ali. Traz uma aguinha pra mim, por favor. Mas graças ao Senhor, porque as nossas divergências, né? As nossas dificuldades não são maiores do que o poder do Senhor. E o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. É quando nós nos sentimos fracos, é quando nós nos sentimos às vezes sem saída, né? E é nesse momento que o poder de Deus, ele vem e ele se manifesta. E eu queria que fosse assim nessa noite, tá? Eu queria que nessa noite você fechasse os seus olhos comigo. Quem tá aqui também, vamos orar junto comigo. Vamos entrar nesse espírito, é culto ao Senhor. Eu costumo dizer que é uma ferramenta, é virtual, mas não deixa de ser culto. Existem todas as batalhas espirituais e até maiores, porque Satanás sabe, né, que terreno nós estamos invadindo. Talvez nós estamos entrando em casas de pessoas que nunca saíram de sua casa e foram a uma igreja. Então, por isso que você precisa estar me ajudando aí também em oração. Não faça muitos comentários, tá? Porque a gente já pesquisou isso, atrapalha as pessoas que estão assistindo. Tem até um aplicativo que a gente desliga, né? Mas a gente não vai fazer isso. Mas evite fazer comentários, né? Se fizer pequenos, para que a gente possa realmente ficar focado aqui. A adoração, ela é muito importante, meus queridos. Ela precisa acontecer o tempo todo. Agora, quando a gente vem para esse momento da palavra, porque quando a palavra vem para trazer consolo, confronto, alegria, paz, ensino, esse é o momento que a gente precisa estar muito mais atento. Então, aí na sua casa mesmo, sabe, evite os barulhos, os ruídos, faça como um culto mesmo. Se você estiver no seu trabalho, você não vai poder fazer isso. Mas se você estiver na sua casa, peça para as pessoas se acalmarem, né? Se sente, se assente, veja um lugar aí, pegue a Bíblia ou no papel, no aplicativo e fique no espírito, porque é um culto a Deus. A gente vai mergulhar na presença. Hoje é quinta-feira e é o culto mergulhado na presença. E nós vamos mergulhar na presença juntos. Amém? Tá todo mundo aí já preparado para a palavra? Então, pega a sua Bíblia, ou no papel, ou no aplicativo, e diga assim comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu serei tocado. Eu serei mexido pelo poder dessa palavra. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Senhor, estamos aqui usando essa ferramenta que o Senhor nos proporcionou e nós te agradecemos por isso. Verdadeiramente nós já estamos um pouco cansados dessa logística. A gente que está na linha de frente se cansa mesmo. Mas eu quero te agradecer pelas pessoas que têm colaborado. Quero te agradecer por essa equipe maravilhosa dessa igreja, pelos líderes de célula que têm não só assistido, não só divulgado, mas sobretudo orado por esse tempo. Obrigado pelo ministério de intercessão que tem se levantado para interceder por nós, pela igreja do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pela Igreja Batista Filadélfia, por essa igreja linda,
por essa igreja que não parou, por essa igreja que continua se importando, que continua amando, que continua visitando pelo WhatsApp, que continua fazendo células como foi ali ontem, Senhor. Como eu me emocionei de ver mulheres tão simples, usando a tecnologia, gravando vídeos, gravando louvores, e ninguém queria deixar de ministrar, de edificar. Isso é o corpo de Cristo, isso é a igreja do Senhor, essa igreja operante, que crise não a faz parar, que medo não a faz retroceder. É essa igreja gloriosa que está sendo preparada para quando Jesus vier e a última trombeta tocar. Essa igreja sarada, essa igreja que se movimenta por dentro primeiro, de corações quebrantados e contritos. É essa igreja que Jesus vai vir buscar. E eu te agradeço por essa igreja no Brasil e por minha igreja amada, nossa igreja, que nós temos o privilégio de pastorear. E nessa noite de culto da presença eu te louvo por cada irmão que está aí na telinha, aí no seu celular ou no seu computador, ligados conosco, Deus, que essa palavra, Senhor, ela não tem nenhuma limitação geográfica. Ela corre velozmente e alcança os corações. E que seja assim nessa tarde, nesse fim de tarde. Era no fim da tarde que o Senhor passeava ali no Éden e falava com a tua criação. E que seja assim nessa tarde, nesse início de noite, Senhor. Manda ordem aos teus anjos estarem aqui nesse ambiente, destronando e neutralizando todo o poder do mal. E aí também na casa de cada ouvinte. E que somente a ação do Espírito Santo se manifeste nesse momento. Em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Já tem uns dias que o Senhor tem me falado essa palavra. Foi num dia em que eu estava muito angustiada, com algumas coisas minhas mesmo. E Deus me fez ouvir uma palavra, não foi essa que eu preguei, mas uma palavra sobre esse texto. E aí depois passou-se os dias, eu falei, Senhor, como essa palavra mexeu no meu coração, mas eu queria que o Senhor me desse uma palavra para mim, nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu quero dividir, eu quero mergulhar nessa palavra junto com a igreja. Foi quando o Senhor me trouxe esse texto. E ontem à noite eu tinha tido meu período de oração. Eu estou participando de um projeto de 14 dias de oração e jejum com algumas mulheres do lugar secreto. Mulheres aqui do Brasil, de fora do Brasil. E a gente tem propósitos. E meu horário é 11 horas. E ontem eu fui orar e falei, Senhor, já tinha sido feita a arte. Eu falei, Senhor, é isso mesmo, Deus. E foi engraçado que Jason mandou pra mim, pastora, tá bom. Eu falei, Deus, será que é isso mesmo? Foi quando o Espírito Santo veio e selou. E aí eu quero dividir isso com vocês. O tema dessa palavra, na verdade, o tema, eu só esmiucei ele no final, porque Deus está me falando. E como eu fui assim, né, deixando o Espírito Santo falar. Mas é quando a tempestade vier, solte o remo. Mas eu quero que você fique mais preso nessa primeira frase. Quando a tempestade vier. E ela veio, viu? Ela veio. E o cenário que ela veio, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, diz assim. Só para a gente entender o contexto, tinha acontecido a morte de João Batista, é relatado por Marcos no capítulo 14. Depois tinha tido a primeira multiplicação de pães e peixes e depois acontece isso aqui, tá? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, não temas, sou eu. Eu queria falar um pouquinho, todos sabem que eu gosto muito de história e não tem como eu fugir do meu perfil, viu? Vocês acostumam comigo, mas vocês vão gostar. Eu queria falar um pouquinho desse cenário, eu pesquisei um pouquinho sobre esse cenário, já fui nesse cenário pela graça do Senhor, então ficou mais fácil para mim entender. E a gente precisa entender o contexto para a gente entender quão grande foi o milagre.
Sabe? A gente não pode ler a Bíblia assim como o pastor fala, de forma rasa. A gente tem que ir fundo, pesquisar, entender a história, a geografia do lugar, para que pareça que quando a gente faz isso, a Bíblia salta as letras e vira uma realidade. Eu hoje me senti lá no Mar da Galileia, como Pedro. Então como é que era aquilo ali? 20 quilômetros esse mar. Na verdade um lago, viu gente? É como se fosse daqui até Pindorama. É um lago pequeno. Agora imagina. 20 quilômetros na parte mais larga. 20 quilômetros na parte mais estreita e 12 quilômetros na parte mais larga. O tamanho desse lago torna ele tão vulnerável que é como se pegasse e colocasse dentro de um liquidificador. Então, ou seja, quando vinham aquelas ondas, pensa aí o cenário. As ondas vinham das colinas de Golã. Era uma época que estava tendo as estações do inverno. Então vinha aqueles ventos fortes e o barquinho daqueles discípulos ficavam ali mudando de direção. Ia para um lado, ia para o outro. E esses meses de inverno trazem essas tempestades a cada 2 semanas. Será que Jesus não estava ciente disso? Se ele é o Senhor de todas as coisas, será que ele não sabia de todo esse cenário, né, de toda essa parte, eu nem sei como é que fala, meteorológica, climática? E as águas ficavam dessa forma. Agora você também acha que quando todo aquele vento começou a soprar, Jesus falou assim, ó, vai, que daqui a pouco eu vou me despedir da multidão. E eles foram se distanciando da margem. E quanto mais vinham os ventos fortes, quanto mais a tempestade ficava acirrada, era baldes e baldes de chuva. Mas eu acho que Pedro pensava, meu Deus, eu já vi isso antes. Ou talvez já ouvi me contarem antes que nem sobreviveu. Ou seja, Pedro não era um amador. Pedro, ele tinha uma empresa de pescaria. Então Pedro sabia o que estava por vir. Queridos, o passeio, o traslado lá dura apenas 60 minutos. Eu fiz esse traslado. Sabe quantas horas eles passaram ali nessa noite fria e molhada? 9 horas eles estavam ali, no escuro. Os relâmpagos cortavam aquela escuridão, ventos chicoteavam as velas do barco e eles estavam muito distantes. Agora eu queria fazer uma troca aqui com você. Você vai trocar a palavra tempestade para o que você está vivendo hoje? E o Senhor me trouxe algumas frases. Talvez você está no meio de um divórcio, fustigado pela culpa. Talvez você pode estar pensando assim, meu Deus, eu desperdicei minha vida toda, minha juventude toda nesse casamento. Eu investi nessa família. E agora, essa tempestade de divórcio está cada vez mais me fazendo sucumbir. Ou talvez você está no meio de uma traição. Ou talvez no meio de um abandono. Ou quem sabe no meio de um luto. Não é fácil. Não é fácil perder as pessoas que a gente ama, principalmente quando nós não estamos preparados. E essa perda vem repentinamente, assim como esse vento veio repentinamente, assim como ninguém estava preparado. Os discípulos não saíram assim, eu vou me preparar agora, vamos entrar ali no barco, porque daqui a pouco vem uma tempestade. Não, ela veio. A Bíblia fala que ela veio repentinamente. Talvez você recebeu aí um diagnóstico de uma doença incurável. Talvez você está no meio de uma frustração, uma decepção com um amigo, com um pastor, ou um pastor com uma ovelha. Ou talvez você está no meio de uma pandemia chamada Covid-19. E essa pandemia está desestabilizando o seu barco, desestabilizando as suas finanças, colocando uma interrogação nos seus sonhos e nos seus propósitos. E eu quero que você me responda nessa noite. Qual é a sua tempestade? A tempestade da mulher do fluxo de sangue durou 12 anos. 12 anos sangrando. Você já pensou nisso? 12 anos gastando todos os seus recursos e não tinha jeito. A tempestade da mulher encurvada, que tinha uma enfermidade, que era um demônio, ela estava possuída por um demônio de enfermidade, diz a Bíblia, durou 18 anos. A tempestade de Marta e Maria durou 4 dias, até que Lázaro fosse ressuscitado. Nesse texto, se você ler depois, lá em João 11:16, tem uma coisa muito interessante, eu estava lendo hoje, porque Tomé fala assim, Jesus fala assim que Lázaro dormia, né?
Aí eles falaram, não, mas então ele vai acordar? Não, Lázaro está morto. E aí Tomé falou assim, vamos também nós para morrermos com ele? No meio da tempestade, nós podemos nos tornar como Tomés. Essa incredulidade aqui chega a ser cômica. Ou seja, vamos acabar logo com isso. Tem muita gente que está pensando assim, sabia? Talvez você já pensou em suicídio. Vamos morrer logo, vamos acabar logo com isso. Tem pessoas que estão entrando em depressão. Eu estava orando ontem por uma senhora que está na Itália de 70 anos, 30 dias sem sair de casa e sem receber ninguém. Está entrando em depressão. Agora eu queria voltar para o versículo 26. Diz assim: e os discípulos, ao verem-nos andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. Queridos, eles não esperavam Jesus. Eles não esperavam Jesus porque eles estavam distantes. E quando a tempestade vem, tudo se transtorna. A nossa memória também é mexida. Você sabia quando a gente está passando por um problema muito difícil? Você sabia quando a gente está no meio de um vento forte, no meio de uma tempestade, a gente tem uma anemia espiritual? A gente esquece o que Deus já fez. Queridos, os discípulos já tinham presenciado muitos milagres até então. Mas eles não lembraram, eles não esperaram que Jesus ia chegar naquela hora. Eles não estavam contando com a presença de Jesus. Assim como você e eu, no meio dessa tempestade, não estamos esperando por Jesus. Nós estamos esperando pelo governo, nós estamos esperando por uma ajuda, nós estamos esperando por qualquer coisa. Muitas pessoas não estão esperando por Jesus. E sabe quem Deus me levou a hoje, na hora ali, a lembrar de Jeremias? Nós não vamos ler porque a gente tem essa limitação de tempo. Mas lê Lamentações 3. Olha o que Jeremias falou. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da escuridão e não na luz. Sabe quando que Jeremias disse isso? 600 anos antes dessa tempestade. E ele fala assim, ó, a mão de Deus voltou contra mim de vez por vez, o tempo todo. Jerusalém estava cercada, a nação estava coagida, Jeremias estava deprimido, melancólico, desesperado, desanimado, mas ele mesmo fala lá na frente, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Meus queridos, nessa noite eu quero te fazer um apelo, traga à sua memória as promessas de Deus, lembra quem é o seu Deus, lembra o que ele já fez por você e espere ele vir nessa tempestade, mas não espere ele vir somente ali ligado nos jornais, ou tão entretido nos seus problemas, ou tão distraído no meio das séries da vida. Vá buscar ao Senhor. Ele quer se revelar para nós. Muitas pessoas estão esperando no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo. Muitas pessoas esperando em pastores, muitas pessoas esperando em ovelhas. Todos nós falhamos. Naquele momento ali, a vela não teve jeito, o remo já foi para lá, nada mais fazia sentido. E eu quero te fazer outra pergunta. Como anda a sua fé? Como anda a sua fé no meio dessa tempestade? Sabe, nós estamos vivendo uma geração de homem massa, homem panqueca, largo e raso. E Deus me falou hoje à tarde, eu já tinha acabado a palavra, e Ele me falou, é muita textura, é muita aparência, são muitos shows pirotécnicos, luzes e holofotes, mas é uma geração de homens e mulheres sem fé. Nós não temos a fé dos nossos patriarcas, nós não temos nem a fé dos nossos pais. E eu quero te dizer que sem a fé, nós não vamos poder enfrentar a morte, a perda, a dor e a vergonha. Nós vivemos numa geração em que as pessoas só querem ser honrados pela fé. Aí a gente chega e fala, não porque Jesus me curou, não porque Jesus não permitiu que eu perdesse, não porque Jesus permitiu que todos ficaram desempregados, e se você e eu ficarmos? E se a doença vier a nós? E se o luto for conosco? Nós precisamos entender que existem dois tipos de pessoas, aquelas que honram a fé e aquelas que
deixam que honram a fé e aqueles que são honrados pela fé. Muitas vezes essa geração só quer ser honrada pela fé, mas não quer honrar a fé. Sabe o que é honrar a fé? É manter um casamento, mesmo que não exista aos seus olhos amor, mas você honra a aliança. É manter uma dignidade, mesmo em meio de uma crise, respeitar as pessoas e cuidar e amar o outro. E agora eu quero te contar uma coisa. Você precisa dessa tempestade. Eu preciso dessa tempestade. Essa geração precisa dessa tempestade. E eu quero dizer algo mais. Ela não vai passar tão rápido. E não queira que ela passe. Sabe por quê? Porque eu vou te falar. Se vocês estivessem aqui comigo, eu ia dizer assim. Repita comigo. Precisamos ver Jesus na tempestade. Precisamos. Sabe por quê? Porque é na tempestade que Jesus faz o seu maior trabalho. E sabe qual é o maior trabalho de Jesus? Chamar a nossa atenção. Jesus queria trabalhar alguma coisa. Foi tudo planejado. Foi tudo feito de uma forma oportuna. É oportuno a igreja brasileira viver isso. É oportuno o nosso caráter e as nossas emoções serem curadas nesse tempo. E nossa fé deixar de ser rasa e deixar de ser uma fé na fé, mas sim uma fé naquele que é o autor da fé, Jesus. E é nos temporais que ele tem a nossa maior atenção. Hoje eu estava orando e eu falei assim, Senhor, não permita que quando tudo isso passar, eu volte a ser eu mesma. Eu quero orar mais, eu quero ler mais a palavra, eu quero amar mais as pessoas, eu quero discernir mais as coisas, eu quero ser visitada mais pelo Senhor. Ontem eu tive uma experiência terrível, eu vi um demônio literalmente do lado da minha cama, vi o demônio. E depois eu falei, Deus, o que é isso? O Senhor falou, você está entrando em terrenos espirituais, você está intercedendo por pessoas, guerreando. E sabia que às vezes é necessário, a gente precisa entender e sair dessa zona de conforto, de achar que é tudo muito gospel, tudo muito bonitinho, tudo muito prontinho, tudo muito amarradinho, tem que ser do meu jeito, tem que acabar assim. Queridos, Deus quer fazer do jeito dele, e o jeito dele é o jeito que ele vai nos ensinar a sermos uma geração de fé, de valores e de alicerce. É essa igreja que Jesus vai vir buscar. É como o pastor Ricardo pregou domingo. É o discernimento, o fortalecimento, o arrependimento. Só então virá o avivamento. E isso é uma palavra de profetas que eu tenho ouvido. Homens de Deus e mulheres de Deus têm falado essa mesma língua. E pra gente ir pro fim, olha o que o mestre responde. Ele diz assim, Pedro, fantasma, né? E ele fala, sou eu, não temas. Perto está o Senhor. Ele disse que sempre estaria conosco. Sabe o que Paulo diz quando escreve aos Romanos? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem Covid-19, nem quarentena, nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus tem que nos levar para as tempestades, porque é nela que ele vai ter a nossa atenção. Você acha que se o mar estivesse tranquilinho, Pedro ia se atrever e ia andar sobre as águas? Tempestades nos fazem trilhar caminhos que nós nunca trilharíamos se não fosse a tempestade. Existem níveis de fé que você e eu só vamos alcançar quando nós vivermos uma tempestade. É nesse momento que a nossa fé é trabalhada, e é nesse momento que a gente até vai de contra coisas como, por exemplo, naquele momento a gravidade ou a natureza. É normal alguém andar sobre as águas? Mas ele fez isso porque ele estava dentro de uma tempestade. Ele desafiou. E o Senhor tem nos chamado para desafiar. Nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor chama a você e a mim. Desafie. Talvez hoje você perdeu o seu emprego. Eu fiquei sabendo de pessoas que hoje perdeu o emprego. Pastora, hoje eu fiquei desempregada, falou comigo. Outra pastora, ora por mim, eu vou ter que mandar todos os meus funcionários embora. Notícias vêm chegando. Há uma instabilidade muito grande.
há uma especulação muito grande, são muitas vozes falando de todos os lados, mas eu quero te convidar a olhar agora para Ele, que está acima da tempestade. Foque os seus olhos em Jesus e deixe Ele te guiar nesse tempo. Amém? Feche os seus olhos, eu queria chamar o pastor. Estamos em culto da Igreja Batista Filadélfia, mergulhando na presença, culto. E com esse temor e tremor, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. A igreja continua, a igreja continua, a igreja continua. Senhor, nesse momento, ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor, juntos com todos aqueles que estão participando desse momento. Sim, meu Pai. Senhor, eu te agradeço porque, apesar da distância, do distanciamento social, estamos ligados no Espírito, pelo sangue do Cordeiro, somos um só corpo. Verdade. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor não está preso, não está limitado a nós, a nossa realidade. O Senhor não mudou nada, o Senhor não perdeu nada, o Senhor não teve nenhuma sombra de variação de nada. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Verdade, Senhor. Senhor, quem está mudando somos nós. Verdade, Senhor. Somos nós que não seremos mais o mesmo quando tudo isso passar. Mas eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor coloque agora os teus filhos, como eu estou preparando esta mensagem que irei pregar, ó Deus, que nós, como teus filhos, temos um lugar seguro. Há um esconderijo para nós. Há um lugar de segurança, onde nós podemos encontrar conforto, consolo, abrigo, a certeza e confiança de que não ficaremos sós. Aconteça o que acontecer, o Senhor não nos abandonará. Teus braços estarão sobre nós, estamos seguros, há uma torre forte, há um porto seguro. Por isso, Senhor, eu sei que, como a pastora disse, ó Deus, e pessoas estão nos comunicando, nos falando a respeito já de situações difíceis financeiramente falando, e outras que estão já vivendo ou estão passando, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, nós levantamos um clamor em favor de cada uma delas. Pedimos ao Senhor por cada uma delas e te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame do seu amor e da sua graça, visita-os, ó Deus, que os seus anjos possam trabalhar em nosso favor, meu Deus, em favor de cada um, Pai. Senhor, que haja agora diferença entre aquele que te serve e aquele que não te serve. Aquele que tem o Senhor como a base de sua confiança e aquele que tem em coisas e outras pessoas. Senhor, agora é a diferença. É verdade, Senhor. Eu oro por cada um, por aquele que também não te conhece, que talvez esteja até nos escutando, Senhor. Sim. Aquele que está tendo a oportunidade de participar deste culto via online, ó Deus, internet e participando conosco, ó Deus, desse momento. Alcance essa pessoa também, aqueles que talvez ainda irão escutar, ó Deus, essa palavra. Sim, Senhor. Que haja um grande avivamento, ó Deus. Meu Pai, nós oramos, Pai. Amém. Nós oramos por uma grande colheita. Em nome de Jesus. Uma grande Sim, colheita. Senhor. É o que nós cremos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção, dá tempo? Nós vamos cantar uma canção, mas eu queria falar uma coisa pra você. Eu fiz 3 pontos dessa palavra, mas o Espírito Santo falou que não era pra eu falar. Mas só uma coisa que eu queria falar pra você. Uma coisa que Deus falou comigo. Solte o remo. Sabia que a gente está acostumado a ter o controle de tudo? A gente fala, quem tinha planos aqui, né? A gente tinha planos, né? Tantos planos. A gente faz uma agenda, né? Aí Deus fala assim, peraí que eu vou mudar tudo. E sabe por que a gente não gosta disso? Porque a gente quer ter o controle. Os discípulos ali perderam o controle daquele dia. E eles eram ótimos pescadores, acostumados com o mar, homens, né? Fortes. Conhecia todo o cenário. Mas quando Jesus manda a tempestade, só Ele pode fazer parar, mas mesmo que Ele não faça parar, sabe qual é a diferença? Que Ele não te deixa sozinho. Ele sempre vai estar com você. Amém? Então a gente vai cantar essa canção. Dá pra cantar ela? Amém. E você vai orar, né?
Você vai orar dizendo, Quando estiver cantando. quando a tempestade, a canção fala assim, ó, quando a tempestade vem, fala que tudo se transtorna. Mas quando a presença vem, tudo se transforma. O ano da presença. Então, é isso mesmo, pastor. A diferença não é a tempestade. A diferença é quem vai estar na tempestade. E é interessante que quando Jesus chamou Pedro, Pedro foi e obedeceu, né? Mesmo que depois ele titubeou, porque ele olhou para os lados. Ouça os comandos de Jesus nesse tempo de crise, tá? Ouça o que ele está falando para você. Amém? Vamos orar então e cantar? Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Nessa noite de culto, nós queremos apresentar para o Senhor esse tempo que nós estamos vivendo, essa palavra. E nós queremos nos firmar no Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Mensagem tão linda, especial, mensagem do Senhor que Deus colocou no coração da pastora Moana. E nós cremos, queridos, que vamos viver uma grande colheita. Uma grande colheita. Depois da dor, desses momentos tão difíceis, né? Muitos irão conhecer o Senhor. Muitos irão desfrutar de um relacionamento com o Senhor como nunca antes. Este é o momento. Então eu quero desafiar você, líder de célula, da Igreja Batista Filadélfia, vocês que são líderes do ministério da nossa igreja, convide pessoas para participar destas lives de culto online, de oração. Estamos nos mobilizando porque a igreja continua, querido, a igreja não para. Então eu e mais um, ontem nós tivemos nossa célula, e muitas células essa semana aconteceram, quase que praticamente todas, né? E queridos, que coisa linda, extraordinária, o esforço de cada um. A dedicação de cada um pelo reino do Senhor, pelo reino de Deus. Queridos, isso é maravilhoso. E eu quero desafiar você, não desista. A igreja continua, você é a igreja. Não é o prédio, somos nós. Então aonde você está,
usando a tecnologia, usando as possibilidades, oportunidades que o Senhor vai lhe dar. Aproveite, fale de Jesus, convide alguém para ouvir essa palavra, compartilhe ela vai estar durante 24 horas em nosso Instagram, em nossa igreja. Você pode compartilhar com alguém, mandar para alguém, e depois também está sendo gravado, né, no YouTube, então você pode compartilhar. Tantas pessoas agora estão se sentindo só, a solidão, o medo, a insegurança, a falta de propósito, um vazio tão grande nos corações. Este é o momento de você dizer para essas pessoas: há esperança, há esperança, há esperança, queridos. Então compartilha disso. Não fique aí, né, às vezes assim, se perdendo em emoções diante das realidades que nós estamos vivendo. Não, sabe, vá ao Senhor. Esse é o ano da presença. Busque a Ele com todo o seu coração e deixa Ele usar você. Amém. Filadélfia, o Senhor vai te usar, vai usar vocês, cada um de vocês. É verdade, Senhor. Eu não sei, talvez, né, ainda não temos como fazer no próximo domingo um culto presencial. Talvez ainda não. Talvez ainda vamos ter que fazer como estamos fazendo aqui online. Então eu não sei ainda como é que as coisas vão acontecer aí, mas fique ligado. Vamos estar unidos em oração na presença dEle. Amém? E receba aqui o nosso abraço, Amém. a nossa gratidão por todos vocês que estão participando, que estão juntos conosco, dando priorizando os nossos encontros, valorizando a sua igreja. Inclusive vou encerrar aqui orando pelas suas finanças. Olha, os irmãos com tanto carinho, e digo, os irmãos de Filadélfia, com tanto carinho devolvendo o seu dízimo, sua oferta, trazendo aqui na igreja, depositando, fazendo transferência, procurando a gente. Olha, o carinho, a fidelidade, a aliança desses irmãos realmente nos impressiona. Então, quero orar por vocês, quero glorificar Deus por suas vidas. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento. Todo mundo junto aqui, quem está nos ajudando também, o Samuel, Gabriel, todo mundo, Regina, né? O pessoal aí que está aqui por trás, aqui trabalhando, tem aqui hoje Hoje até a Ana está nos ajudando, a Ana né? Imprimiu a aqui, mensagem. tem o Jadson e o Fernando. Vamos lá. Obrigada, gente. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos mais uma Sim, vez Deus, muito obrigada. por esse culto mergulhando em tua presença. Obrigada. Te louvamos, ó Deus, por cada irmão, cada pessoa que pôde participar, Sim, ó Deus, e que foi abençoado, Senhor, com esta palavra, foi abençoado com os louvores. Obrigada, Estamos Jesus. unidos no mesmo Espírito, Obrigada. Senhor, e eu quero te agradecer. Sim, Muito Senhor. obrigado, que esta palavra produza o efeito necessário no Sim, coração Senhor. de cada um. Em nome Também de te agradeço Jesus. pelos irmãos, ó Deus, que têm sido fiéis Obrigada, em devolver seus Senhor. dízimos e ofertas, aqueles que são membros desta igreja. Sim, Deus. Nós te agradecemos, Te por agradecemos, eles. Ó Senhor. Deus, e abençoamos, e pedimos ao Senhor que abençoe cada um, Amém, Senhor. Senhor. Ó Deus, que as Abençoa, finanças sejam abençoadas, Traz o que as Senhor. finanças de Traz a cada um, ó provisão, Deus, Senhor. sejam multiplicadas. Em nome de Ó Deus, em Jesus. nome de Jesus, aquele que por acaso possa ter recebido uma Nós notificação, ó cremos, Deus, de talvez um emprego, né, que ele perdeu, Senhor, providencia, abre as portas de um Pai, em outro nome de emprego, Jesus. que ele possa ter a sabedoria do céu para administrar isso, e de Amém. repente, ó Deus, ele terá uma coisa muito maior, um trabalho muito legal, ó Deus, onde ele vai Sim, aumentar Senhor. a renda dele, Senhor. Traz, Senhor, dê sabedoria, direção, direção, Senhor, em nome de graça sobre cada um, sobre Em cada nome de família. Jesus. Ó Deus, que não falte nada, Sim, Senhor. Deus. E nós queremos estar atento aqui em nossa igreja, Pai, porque nós não queremos que ninguém passe necessidade. Amém, Ó Senhor. Pai, nós te pedimos, nos ajude Sim, mesmo, Senhor, nos nos dê ajude. condições de Sim, abençoar Senhor, em muitos. nome de Em o Jesus. nome de Jesus, nós oramos e te Amém. agradecemos. Amém. Amém. Amém, gente? Deus abençoe. Fique Deus ligado abençoe. aí, olha. Escola Bíblica, domingo. Culto de SPS, celebração. culto de celebração. Tudo por aqui. Enquanto Jesus quiser, né, amor? A Amém. igreja Deus abençoe continua. vocês. A Deus igreja abençoe. continua. Filadélfia, o ano da presença. Tchau. Amém. Tchau, gente. Tchau. Tchau.